Bem, pessoal, nessa segunda etapa, a gente vai, então, trabalhar em cima das tomadas de uso geral, tá? Então, as regras estão aqui na sala, desculpa, na aula 2 também, em relação à quantidade e à potência desses elementos, tá? Então, a primeira coisa que foi feito aqui, até foi copiado os cômodos e essa parte de lado aqui, lá da tabela anterior. Então, foi dado um Ctrl C lá de cima e foi trazido para cá com Ctrl V. Beleza? Para tomada de uso geral, em vez de a gente usar a área, a gente vai usar o perímetro, conforme as regras que a gente vai discutir depois, tá ok? Então, como é que é o cálculo do perímetro? O perímetro aqui, para estruturas retangulares, eu faço sempre o quê, né? Eu pego um lado, né, mais o outro e multiplico por 2, né? Então, eu somo os quatro lados. Então, 2 vezes, abre parênteses, um lado mais o outro, certo? Fiz para um aqui, eu só copio aqui para baixo, tá ok? Aqui do que eu tenho, tá? Para varanda, eu tenho calculado aqui o perímetro de cada um daqueles retângulos, mas na verdade a gente nem vai usar o perímetro para a varanda, porque a varanda usa um critério aqui um pouquinho diferente, tá ok? Então, vocês podem fazer esse cálculo aqui, né, do perímetro para cada trecho da varanda, bem como também, ou, né, não podem omitir até esse cálculo, né, porque ele não vai ser necessário. Enfim, tá? Vamos entrando agora em como eu determino o NT aqui, é o número de tomadas, tá? Então, vamos ver lá pela aula, ok? Vamos aqui primeiro para os elementos que a gente mais tem lá no na nossa planta baixa, ali na nossa residência, que são salas e dormitórios. Então, o que que ele diz aqui? Que eu devo colocar um ponto de tomada para cada 5 metros, ou seja, cada 5 metros de perímetro, tá? Ou fração de perímetro. Isso significa o quê, né? Eu posso estender com um lado de cada parede, então pelo menos uma tomada em cada fração de perímetro ou cada lado da parede, tá? Beleza. Então tá. Vamos analisar então, por exemplo, o dormitório 1. O que que eu posso fazer para chegar aqui no número de tomadas? Eu pego o perímetro e eu divido por 5, certo? Me deu aqui então, ó, 3,34 tomadas, tá? Para eu conseguir ter pelo menos uma tomada a cada 5 metros. Então, o que que eu vou sempre fazer? Eu vou arredondar esse valor aqui para cima, por exemplo, para 4 aqui, né? Então, eu garanto que eu espaçando elas dentro desse perímetro, eu pelo menos vou ter uma tomada a cada 5 metros. Então, faço essa divisão aqui por 5 e no caso aqui, arredondo para cima. E aqui eu vou aplicando isso daqui para o quê, né? Então, fiz esse cálculo para o dormitório 1, tá? Ó, lembrando, é esse cara aqui, igual, né? Esse cara aqui do lado, dividido por 5, tá? E dou um Enter. Isso que eu vou aplicar para todos os demais cômodos com a mesma característica. Então, aqui, eu só não vou fazer que nem no anterior de copiar isso para todos, tá? Eu vou copiar para os iguais. Então, eu dou um Ctrl C e daí eu vou colando assim, ó, para a suíte, tá? Venho aqui e copio para o dormitório 3, copio para a sala e copio lá para o dormitório 2, que são os ambientes que têm a mesma característica. Beleza? Então tá. Aqui o, né, de 3,34 foi para 4, assim por diante. Aqui no dormitório 3, vocês podem ver que eu tinha 2,74, mas em vez de eu arredondar para 3, que seria o primeiro número acima, foi arredondado para 4. Por que foi arredondado para 4 aqui no dormitório 3, tá? Daí é aquela análise, ó, pelo menos uma tomada, então a cada 5 metros, mas também uma tomada por fração de perímetro, tá? Então, o que que dá para se entender aqui pela norma, tá? Que, por exemplo, no dormitório 3, tá? Apesar de ele ser um dormitório menor, ele consiste de quatro fações de perímetro, né? Eu tenho essa parede aqui, essa daqui e essa daqui. Então, vou adotar pelo menos quatro tomadas também,
tá? Então, usem o critério, né, o valor que sempre atende aos dois critérios. Olha, para ter uma tomada a cada 5 metros, eu precisava 3 tomadas, né? Porém, como eu tenho 4 frações de perímetro ali, né? Então, eu vou adotar pelo menos 4 tomadas. Tá ok? Beleza, tá? Agora vamos ver o que regra se aplica aos banheiros, tá? Então, tá aqui na aula, tá? Tá aqui, né? Então, para os banheiros, eu vou adotar um ponto de tomada próximo ao lavatório. Observem que aqui, no banheiro, ele não depende, né, do perímetro associado, né? Então, vou adotar um ponto de tomada. E a mesma coisa aqui para a varanda, um ponto de tomada. Por isso, né, para esses dois, nem precisaria calcular o perímetro, tá ok? Claro que isso são valores mínimos, né? Vocês, se no projeto vocês quiserem adotar mais pontos, então tá adequado. Então vamos lá, ó. Para os dois banheiros, então, qual que vai ser o número de tomadas aqui, ó, né? Aqui, até, ó, eu nem copiei aquele cálculo feito anteriormente. Eu fixei o valor, ó, vai ser uma tomada, vai ser uma tomada. Mesma coisa aqui para a varanda, ó. Observem que não foi feito cálculo igual ao do dormitório, foi fixado um valor, tá? O valor igual a 1. Então, isso daqui para a varanda, para o banheiro também, tá? E aqui também foi fixado esse mesmo valor para a circulação, ok? Então, esses 3 ambientes aqui, uma tomada só. Beleza, o que que faltou agora aqui? Faltou a cozinha e a área de serviço. A cozinha e a área de serviço, ela tem uma regra um pouco diferente. Vamos olhar aqui, ó. Então, cozinhas, copas, área de serviços é um ponto de tomada para cada 3,5 metros. Então, não é para 5, né? É para 3,5 metros. Ou fração de perímetros também, tá ok? Então, aqui o que vocês podem fazer? Vocês podem até copiar, por exemplo, assim, ó, dar um Ctrl C na equação do dormitório e colarem aqui para a cozinha e colarem aqui para a área de serviço, tá? Só que esse valor aqui de divisão, em vez de vocês deixarem o 5 aqui, ó, tá? Vocês colocam aqui 3,5, tá ok? Aqui, ó, quando dá um número assim quebrado, vocês querem considerar menos casas, é só alterar aqui em cima, tá ok? Então, esse valor do lado dividido por 3,5 e a mesma coisa o outro aqui, esse valor do lado dividido por 3,5. Qual o número de tomadas que eu vou adotar? Eu arredondo sempre para cima, nos dois casos aqui daria 4, certo? E quanto, né, eu tenho de fração de perímetro, eu tenho ali ambientes retangulares também, então 4 tomadas, tá? Até se olhar a área de serviço aqui, ó, vamos analisar a área de serviço aqui. A área de serviço aqui, até eu teria, né, 3 paredes, né? Mas como o cálculo aqui, ó, me deu 3,26 pelo perímetro, arredondando para cima daria 4 tomadas, tá? Aqui, ó, por exemplo, a sala. A sala, eu tenho 4 paredes, né? Mas o cálculo deu 5,12. Então, arredondando para cima, 6 tomadas. Certo? Determinei o número das tomadas, tá? Mas qual que é a potência dessas tomadas, tá? Vamos olhar aqui, então, pela aula. Aqui fala um pouquinho, né, para outros cômodos, né, de forma geral, tá? Também tem o número de tomadas para a área de escritórios, que não é o caso aqui do projeto, depois vocês podem olhar, tá ok? Então aqui, tá? Os cômodos de forma geral, as tomadas, elas são de 100 VA. O que que muda é para banheiros, cozinhas e copas e áreas de serviço, que eu faço o quê? Eu adoto 600 VA por tomada até as 3 primeiras tomadas, e depois eu adoto 100 VA para as demais, tá? Então vamos analisando caso a caso aqui, ó. Dormitório, né? Não é banheiro, nem cozinha, área de serviço. Eu tenho 4 tomadas. O que que eu vou escrever aqui em cima? Vou escrever assim, o número de tomadas de 600 VA e o número de tomadas de 100 VA. Dormitórios são 4 tomadas de 100 VA. Suíte, 4 de 100 VA. Banheiro, o que que eu mencionei antes?
todas as 3 primeiras tomadas são de 600 VA. Aqui eu só tenho uma, né? Então, essa uma vai ser de 600 VA. Outro banheiro, mesma coisa. Dormitório, tudo de 100 VA. Sala, tudo de 100 VA. Circulação, 100 VA. Dormitório, 100 VA. Cheguei cozinha, área de serviço. As 3 primeiras de 600 VA, quantas sobraram, né? Eu tenho 3 de 600, o total é 4, então ficou uma de 100 VA. E na varanda aqui, uma de 100 VA. Beleza? Como é que eu determino daí a potência total aqui de tomadas de uso geral, né? As TUGs de cada ambiente, tá? Então, ó, é o número de tomadas de 600 PA vezes asterístico, no caso, né, 600 mais o número de tomadas de 100 VA asterístico vezes 100, tá? Então, ó, esse número vezes 600 mais esse número vezes 100. Faço a soma aqui e vai me dar a potência em VA que eu tenho das tomadas de cada cômodo aqui. Beleza? Aqui, igualmente, isso que é mencionado aí na norma, né? Pode-se adotar um fator de potência 0,92 para os tomados de uso geral. Então, a potência ativa fica a potência aparente vezes 0,92. Lembrando que esses cálculos aqui, né? Tu escreve uma vez essa equação aqui em cima e depois tu só copia aqui arrastando para baixo, tá? Só esse daqui, provavelmente, que como as células estão mescladas, é melhor vocês digitarem, tá? Aqui, fator de potência foi escrito, 0,92 para todos. Pode escrever no primeiro e daí só copia aqui para baixo. E aqui a equação, né? Potência aparente vezes 0,92. Pode escrever aqui só no primeiro e copia para os de baixo. O que que eu tenho aqui? Da mesma forma, ó, somo, né? Todos os elementos para ter a potência aparente total. E aqui somo todos os elementos para ter a potência ativa total, né? Lembrando aqui, né? Vocês vão escrever aqui ó, realmente, ó, soma, abre parênteses, clique em cima, shift, clique embaixo, fecha parênteses. Tem o valor. Ok? Beleza. Daí, para finalizar, o que que eu tenho aqui? Eu tenho as tomadas de uso específicos, né? Então, isso daqui daí não vai estar lá como número mínimo de acordo com a norma, vai estar o uso específico de acordo com os equipamentos, tá? Então, aqui foi copiado os mesmos cômodos, né? E foi, né, adotado, certo? Quais equipamentos eu tenho em cada um desses cômodos, tá? O único que tem dois aqui, que as células estão mescladas, né? Lembra que para mesclar célula, né? Originalmente ela está assim, eu venho mesclar e centralizar, ela mescla. Claro que eu tenho que selecionar assim, né? Seleciona com Shift, mesclar e centralizar, tá? É a única que tem dois elementos, tá? Onde está essa informação daí, tá? Então, isso daqui está lá no Moodle, no projeto de vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, tá? Tá lá em trabalhos, né? Trabalho 1. Deixa eu só abrir aqui e já compartilho novamente com vocês também, tá? Então, aqui, né? É... Deixa eu só ver se o compartilhamento tá correto. Vou de novo aqui. Tá. Então aqui, ó, né, vocês têm as tomadas de uso específico, vocês têm a potência, tá? Foi dada aqui a potência ativa dos equipamentos, então torneira, micro-ondas, chuveiro, ar-condicionado, uma unidade para o dormitório, para cada dormitório e para a sala, chuveiro um em cada banheiro, forno micro-ondas na cozinha, torneira elétrica na cozinha, uma lavadora de roupa na área de serviço, as potências e o fator de potência, tá? Então aqui consiste só de vocês escreverem, ó, qual cômodo, qual que é o equipamento, né, que eu tenho, então foram escrito aqui os equipamentos, foi escrito a potência ativa, então, ó, por exemplo, de cada um deles, o fator de potência de cada um deles que foi dado lá, tá? Então tudo isso que foi digitado, e esse cara aqui, daí, como é que eu determino a potência agora aparente em função da potência ativa?
é o cálculo contrário que a gente fez antes, né? Vejam bem aqui, então é potência ativa, agora dividido pelo fator de potência. Isso vai me dar a potência aparente. Lembra? Potência aparente, né, que é consumida pela carga, é sempre a superior à potência ativa que realmente realiza trabalho. Tá ok? E aqui daí eu determinei as potências das tomadas de uso específico, né? Que isso é específico da instalação, diferente das de uso geral, que a gente determina normalmente de acordo com algumas regras da norma, para um atendimento mínimo, por exemplo, da residência, tá? Beleza? Em relação ao cálculo de demanda aqui, eu falo daí no próximo vídeo.